Então preste atenção para que nós possamos estar entendendo esse propósito maravilhoso que Deus colocou em nossos corações. Você deve olhar para Israel o seguinte: Israel passou 430 anos adormecido, aonde Deus não podia ser o seu Deus, não porque Deus não queria, não porque Deus tinha esquecido deles, porque eles, pouco a pouco, se ausentaram, se afugentando da graça e dos perímetros, digamos assim, das diretrizes de Deus, da legislação do reino de Deus, e agora eles estavam todo enrolado dentro de um país que as leis eram outras, que o governador, o rei daquele país, não amava, não respeitava, oprimia, porém, aquele povo estava ali por decisão própria. O Egito é um tipo do mundo. Faraó é um tipo de Satanás. E cada um de nós podemos ser aquele Israel adormecido, preso em laços, em cadeias, onde Deus não podia mais ser o nosso Deus, ou não pode mais ser o nosso Deus. As nossas habilidades, os nossos dons adormecidos, paralisados. Mais ou menos quando Jesus descreveu, lá em Isaías 61, quando ele disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, para quê? Para pregoar liberdade aos cativos. A maioria das igrejas, a maioria das pessoas estão paralisadas. Não há força dentro de nós para quebrar essas cadeias. Porém, diante da revelação e da luz do Evangelho, da palavra de Deus, o homem mais fraco, o ser humano mais fraco aqui, se torna um gigante na fé, na mão daquele que pode todas as coisas. Você precisa se convencer disto. Então eu quero lhe lembrar, para que você possa, ao final dessa reunião, estar armado até os dentes, estar preparado. Eu quero primeiramente te lembrar das maravilhosas promessas que Deus fez para Abraão. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, a partir de agora eu serei contigo, e você será uma pessoa próspera, você será uma pessoa abençoada. Abraão, aqueles que te amaldiçoar, será amaldiçoado. Teus inimigos serão meus inimigos. Quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar serás amaldiçoado. Depois dessa promessa foi que Abraão teve o seu filho Isaque, teve Jacó, Jacó teve seus 12 filhos, que formaram as 12 tribos de Israel. E agora aquele povo que estava dentro do Egito era exatamente aquela nata, aquele povo descendente de Abraão, que Deus tinha direcionado para ele as promessas. No entanto, aquele povo estava sendo humilhado. Quero que vocês analisem aqui. Aquele povo estava sendo humilhado por Faraó. Faraó colocou ele como escravo. Eles trabalhavam dia após dia para enriquecer o Egito. Aquele povo, além de ser humilhado, além de trabalhar, não receber nada em troca, apanhava, sofria, tornou-se um povo raquítico, um povo fraco, por causa dos maus tratos. Enquanto isso, eles estavam clamando a Deus todos os dias. Aquele povo que nasceram e morreram sem ver a grandiosidade de Deus, as promessas de Deus se cumprindo. E todos os dias ele ouvia falar a respeito de Deus. Essa história é para nós se posicionar e trazer ela para os nossos dias. É esse o propósito desse livro, ficar registrado. Muito bem. Ao entender isso, que mesmo aquele povo, sendo o povo da promessa, estava sendo escravo,
Um povo que Deus prometeu prosperidade, estava pobre. Um povo que Deus prometeu estar por cima, estava por baixo. 430 anos, clamando todo dia, para que nós possamos trazer para nossos dias, que se nós também deixarmos o evangelho adormecer em nós, é isso que acontece. Porque a Bíblia aponta Satanás como o príncipe das trevas. Quando uma pessoa está em treva, corresponde o povo do Egito, aquele sofrimento, aquela dor, aquela opressão que esteve no povo é o mesmo que está hoje na vida de muitas pessoas. Andar em treva é andar por onde andam também os bandidos, os marginais. Todos nós sabemos que andar na escuridão é perigoso. É onde você tropeça, é onde você cai em um buraco, é onde o criminoso tem mais liberdade. Quando uma pessoa ela está em treva, na ausência de clareza, quando o evangelho não está sendo, digamos assim, as ferramentas deles, quando ele não está no reino de Deus, no reino da luz, é isso que acontece. É desgraça, é dor, é sofrimento, é desastre, é coisas ruins, porque ele está no Egito, porque ele está debaixo da opressão de Faraó. Entendendo até aqui, de repente, Deus viu uma esperança. Um homem dentre os descendentes de Abraão, nasceu no seu coração o desejo de fazer justiça com o povo, de livrar o fraco da mão do mais forte. Eu estou falando de Moisés. Eu estou falando de quando ele tentou livrar um dos seus irmãos das mãos dos opressores do Egito. Como ele estava na sua própria capacidade, na sua própria força, não foi possível, mas foi o suficiente para chamar a atenção de Deus. Por causa dessa ação, ele com medo, temendo perder a sua vida, ele teve que fugir. Ele foi para o mais longe possível. E aqui eu chamo a atenção dos meus amados irmãos, você vai entender em nome de Jesus. Segundo o mesmo Êxodo, diz que aproximadamente havia 600 mil homens valentes, homens em posição de guerra. E a Bíblia descreve que havia mais velhos e crianças. Por isso que alguns historiadores fazem o cálculo de mais 2 milhões de pessoas. Então, dentre 600 mil homens, o fato de Moisés sair e ele ter sido aquele que deu esperança para Deus, de repente aquele homem lá longe de Israel, geograficamente longe do povo da promessa, longe do seio da sua família, mas no coração dele Deus tinha percebido que ele tinha um desejo, ou seja, a esperança de Deus nasceu a partir daquela ação, daquele homem. E ele agora estava muito distante, e de repente aquele homem andando, cuidando das ovelhas do seu sogro, quando viu uma sarça, ou seja, uma árvore pegando fogo. Só que aquela árvore pegando fogo, não pegava fogo, não se destruía. Ali foi uma forma de Deus chamar a atenção dele. E de repente, do meio da sarça, ele ouviu: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Se aproximou de Deus. E do meio do fogo, Deus disse: Moisés, eu vou te usar, eu vou te enviar ao Egito para libertar o meu povo. Porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho visto o quanto o Egito tem judiado com o meu povo. Eu te enviarei. Aqui, meu irmão, já tem muitas revelações. Primeiro, que eu acabei de dizer. Pense comigo. Será que Deus não é tão grande o suficiente e poderoso para fazer o que Ele queira? Obviamente você dirá: faz. Mas você tem que entender uma coisa: esse Deus grandioso, que muitas vezes tem sido difamado por homens que não têm chamado, dando a acreditar que o que Deus pode fazer, Ele faz do jeito que Ele quer,
do jeito que ele pensar, não senhor, não senhora. Porque ele manifestou para Moisés: Moisés, eu tenho visto o sofrimento do teu povo. Em outras palavras, Moisés, tu é minha esperança. Traduzido, Moisés, eu não salvei aquele povo ainda, porque eu não pude, eu não posso, é um direito de Faraó. Mas a partir de ti, Moisés, você vai ser um instrumento e eu vou te enviar, e você vai salvar aquele povo. Amém. Meu irmão, minha irmã, quando Deus não nos salva, não nos livra, não nos liberta, não é porque Ele não quer, é porque nós estamos atravessados em alguma área das nossas vidas. É que nós estamos, de certa forma, travando o Evangelho em nossas vidas. Nós temos que entender a lei de Deus, se posicionar. Depois desse primeiro comentário, olha Moisés: Senhor, eu acho que não dá não, Senhor. Por que, Moisés? Senhor, eu não consigo nem falar direito. Eu começo a conversar, me atrapalho todo. E via outro Moisés. A Bíblia diz que Deus ficou zangado com Moisés. Oh, aleluia! Moisés, o que tu tem na mão, Moisés? Aqui está um dos pilares desse propósito. Porque eu tenho certeza que o mesmo problema que aconteceu ali acontece com a maioria de nós. Nós não enxergamos o potencial que nós temos. Nós não enxergamos que nós podemos todas as coisas, como ele diz, desde que nós creiamos nele. A maioria de vocês não sabe que vocês têm habilidade para sair dessa situação, para sair dessa miséria, para sair de qualquer problema, porque não foi outro que disse, foi Jesus: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e os que viverão e crer não morrerão jamais. Você tem que crer em Deus dessa maneira, meu irmão. Você tem potencial, sim. Você tem. Desde que você esteja em Deus, e o começo da tua virada, da tua vitória, é crer em Deus e em você e em Deus, porque Deus não pode fazer nada sem que você participe. Moisés, eu te enviei, Moisés. Por acaso, Moisés, não fui eu que te fiz, que te dei fala? Não foi eu que fiz você e todos os homens, Moisés? O que tu tem na mão, Moisés? Escuta que vai vir revelação forte. Eu tenho um cajado. Quanto de nós temos esse cajado sem utilidade nenhuma, porque não descobrimos? Mas nessa noite você está entendendo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Até uma pena na mão de alguém que tem autoridade, o diabo, o inimigo, vê como uma arma poderosa, como uma espada afiada. O que tu tem, Moisés? Joga esse cajado no chão, Moisés. Moisés jogou. De repente, o cajado se transformou em uma serpente. Olha aí o homem com medo da serpente. Está vendo a razão do fracasso? Ele era o melhor dos 600 e tantos. Está vendo? Está entendendo? Mesmo assim, olha o homem medroso. Está Deus ali, numa sarça pegando fogo, e não queimava. E Deus mandou Moisés jogar um cajado. Ele jogou. Agora está o homem com medo, correndo com medo da serpente que estava acabando de estar na mão dele. Está vendo a razão do fracasso das pessoas? A Bíblia diz ou não diz que Moisés temeu a serpente? Moisés, pega a serpente, Moisés. Parte para cima dela, Moisés. Não ande pelo que tu vê, Moisés. Não ande pelo que tu sente, Moisés. Anda pela confiança em mim, Moisés. Pega a serpente pela cauda, Moisés. Quando Moisés pegou a serpente, aquela serpente brava se tornou em um cajado. Você não sabe, mas muitas vezes quem dá força para o teu inimigo é você, porque você ao se curvar, você mostra que está com medo. Não tema que eu sou contigo. Reduzido a nada serão os que compreenderam contra ti. Escute o nome que você que tem que dar para os teus inimigos, menos que nada, porque está escrito em Isaías 41:10: não tema, ó povinho de Jacó, não tema, ó pequeno rebanho, porque reduzido a nada serão os que compreenderam contra ti. Virará pó, é menos que poeira. Você não sabe, mas quando você olha para os teus inimigos e se coloca no lugar de Deus, os teus inimigos tremem e fogem.
foge. Por quê? Porque a tua fé é grande, o teu inimigo pequeno. Você é fraco, o teu inimigo grande. Aqui está o porquê que o povo passou